Hoje é a última aula do ano, falar sobre as afecções hipotálamo-hipofisárias. E dei uma maior ênfase, né, às afecções hipofisárias, né. Começar falando do eixo hipotálamo-hipofisário, que é um eixo que regula a hipófise, é a glândula mestra, né, do corpo humano, que ele libera 6 hormônios, e da parte da adenohipófise, mais 2 da neurohipófise. E esses hormônios regulam a maior parte das atividades glandulares, né, das funções do organismo, que juntamente com o hipotálamo faz um trabalho com feedback negativo, né. A hipófise, ela tem uma origem embrionária diferente, a adenohipófise tem uma origem embrionária diferente da neurohipófise. A adenohipófise, ela é derivada, né, mais primitivo do ectoderma, do teto da cavidade oral, que também é conhecida como bolsa de Rank, né, e ela vai se invaginando da parte da cavidade oral, né, do teto da cavidade oral ali até chegar na região mais inferior do encéfalo, né. E já a neurohipófise, ela é um assoalho, né, de encéfalo, do hipotálamo, que ele vai descendo. Então, a parte do neuroencéfalo, ele é um prolongamento, né, do hipotálamo, assim, do hipotálamo não, do ectoderma, do hipotálamo, não, ai, tô nervosa, peraí. A parte do, do da, vou voltar aqui, a parte da neurohipófise, ela vem da parte do sistema nervoso central, do hipotálamo, né, da parte do sistema nervoso central. Já a parte da adenohipófise, ela é formada do teto da cavidade oral, que também é chamada de bolsa de Rank. É isso. E aqui, um pouquinho da anatomia. Aqui nessa primeira imagem tem um corte coronal, a hipófise, que é uma pequena glândula do tamanho de uma ervilha, né, mede menos de 1 centímetro, pesa menos de 1 grama, fica situada na célula turca. Ao redor dela, aqui nós temos os seios cavernosos, essa porção aqui, situada lateralmente, cada lado. Em vermelho tem a carótida interna, aqui mais superiormente, e aqui também inferiormente. E aqui ao redor, esses pontinhos amarelos são os nervos, né? Que quando a hipófise está aumentada, pode tanto comprimir, né, a artéria carótida interna, quanto os nervos, e isso vai ser importante. Aqui embaixo tem o seio esfenoidal. Aqui nesse corte sagital, tem, vou com a setinha, pronto, aqui tem a ponte, o bulbo, mesencéfalo, triangular, o corpo mamilar do hipotálamo. Aqui a arte hipofisária, a parte mais posterior a neurohipófise, a mais anterior a adenihipófise. Aqui, nessa parte mais anteriormente, o quiasma óptico, e em amarelo o hipotálamo. Mais em cima o terceiro ventrículo, em roxinho a glândula pineal, corpo caloso. Certo? Aqui eu trouxe as imagens já de ressonância magnética, para a gente estudar um pouquinho da anatomia. Essa primeira imagem corte sagital, ponderado em T2, ele mais branquinho, né, em T2 o líquor, mostrando o líquor, mais branquinho. Aqui nessa região da célula turca, né, tem a hipófise. Aqui em cima da hipófise, cadê minha seta? Tem o quiasma óptico, aqui o seio esfenoidal, bastante aerado, por isso que fica
mais pretinho, escurecido, bastante ar. Aqui, do outro lado, a gente tem uma imagem de ressonância, também sagital, ponderada em T1, o líquido é mais pretinho, o líquido é preto, né? E aqui, essa parte que tem um realce mais intenso, é a área da neurohipófise, e ela tem essa parte mais brilhante por conta dos grânulos neurosecretores, né, que são espontaneamente mais hiperdensos, né, em T1. E essa parte mais menos de menor realce é a adenipófise, né? A adenipófise, ela constitui a maior parte da glândula da hipófise, cerca de 80% da glândula, e a neuro cerca de 20%. Aqui, eu afastei para cá, coloquei aqui a imagem em T1, sem contraste, e aqui mostrando a imagem T1 com contraste, pós-contraste, né? Depois coloca o contraste, a gente vê ela toda realçada pelo contraste, de uma maneira mais homogênea, e realçando também a arte hipofisária, né? Já que não tem tanta barreira hematocefálica aqui. Aqui trouxe um corte coronal, pós-contraste. Aqui a gente, nessa região, tem a hipófise. Aqui os seios cavernosos, mostrando a artéria carótida interna, o quiasma óptico. E aqui o seio esfenoidal. Nesse, não, aqui é com contraste, que é T2. E aqui mostrando os nervos, né? E a arte hipofisária, a hipófise bem realçou com contraste. Aqui eu tinha falado que era T1 pós-contraste, não, é T2, e aqui é T1 pós-contraste. A carótida interna, seio esfenoidal e a hipófise. Aqui outra imagem, que é importante a gente, no estudo da hipófise, fazer uma ressonância direcionada para a região celular, que ela tem, né, uma maior definição das estruturas da região da hipófise. E é importante também fazer um estudo dinâmico, que é sempre com contraste e sem contraste. E aí vai vendo, vendo como é que a hipófise está realçando à medida que for injetando, que o contraste vai sendo absorvido. É importante para a identificação de microadenomas. Aqui a gente vê a anterior sem contraste e o dinâmico com contraste, que a gente dá para perceber assim um leve hiporrealce nessa região aqui, à esquerda da glândula hipófise, que pode mostrar que é uma área de microadenoma. Então, esse estudo dinâmico, ele é importante para e pós-contraste, para avaliação de microadenomas. Então, a ressonância magnética é direcionada para a região celular, é a modalidade de escolha na avaliação das lesões na região hipofisária. O protocolo padrão inclui a sequência espinheco sagital, coronal, ponderada em T1 e T2, pré e pós-contraste. Normalmente realizada em 1,5 Tesla ou 3 Tesla, para ficar melhor, né, a definição. Quando a gente vai abordar a hipófise, é importante avaliar o tamanho e o formato, avaliar o tamanho, ver o formato, se tem lesão, se não tem, a presença de cista, hemorragia no tumor, ver a relação com a via óptica, o quiasma óptico, se está deslocando as estruturas adjacentes, se tem invasão para o seio cavernoso. O tipo de pneumatização do seio esfenoidal é importante relatar também, porque de repente, para um acesso cirúrgico, quanto mais aerado
ser esfenoidal, mais fácil vai ser da abordagem. E a avaliação do tamanho do tumor tem que incluir 3 medidas, né, no AP, para que o volume do AP possa ser calculado. E é importante a gente estudar a hipófise, porque de acordo com os estudos, né, desse estudo nos Estados Unidos e também outros estudos, os tumores primários da glândula hipofisária, que antigamente era conhecida como pituitária, por conta que achava que era derivado de uma secreção mucosa, mas depois o nome foi mudado porque embriologicamente a hipófise não tem relação com a secreção nasal, aí foi colocado hipófise, né, que hipo significa abaixo do encéfalo. Então, é a segunda categoria histológica mais comum de tumores primários do sistema nervoso central. Então, eles ficam atrás dos meningiomas e dos glioblastomas na população em geral. Mas, se for analisar mais os adolescentes e adultos jovens, até a faixa dos 30 e poucos anos, os tumores da hipófise foram os mais comuns, seguidos pelos meningiomas e depois pelos astrocitomas. Então, a grande maioria deles representa tumores da adenohipófise. E eles podem funcionais ou silenciosos em relação à secreção ou não do hormônio. Eu trouxe essa primeira imagem, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre ela. Opa, bom dia. Bom dia. Certo. A gente tem 3 imagens de ressonância magnética, um corte sagital e 2 coronais, pegando, focado centrado na hipófise, né? E aí o que a gente observa é uma massa, assim, já com certeza deve ter mais de 1 centímetro, que se estende para o seio esfenoidal, certo? E é uma massa que parece, o primeiro, eu esqueci até de falar, primeiro e segunda ponderação acho que é T1 pós, e a terceira é T2, e aí eu fico até na dúvida, eu acho, não sei se tem um leve realce, porque eu fico meio sem comparativo, né, sem um T1 pré, mas eu acho que, comparando até por ser meio heterogêneo, né, tem uma área de, como se fosse de uma hipossinal, né, talvez um leve realce heterogêneo. Se bem que eu, comparando com o T2 parece ser uma área talvez cística, né? Enfim, tem um sinal heterogêneo, é uma massa que se estende para o sessões. Nessa tomografia, eu já acabo pensando em macroadenoma mesmo, mas não tenho certeza, sim. É isso mesmo, de um macroadenoma. E ele é importante a gente observar também que ele tem um formato em 8, ou também se fala em formato de boneco de neve, que esse formato, ele indica que é uma lesão, né, que vem com crescimento lento, e de acordo, de acordo com isso, ele vai aumentando aqui, remodelando, aumentando a área da célula TUS, que a gente consegue ver aqui, certo? E aqui, onde tem a setinha vermelha, é o diafragma, que celular da região aqui, né, que vai, da região celular, que vai constrictindo, como é que fala? Vai afinalando o tumor, né, quando ele passa por aí. E aí, os adenomas hipofisários são os tumores que surgem da adenohipófise, são os tumores neuroendócrinos mais comuns da glândula hipofisária. A incidência ainda é incerta, e a maioria são descobertas incidentais sem clínica. Aí tem uma definição que fala que menor que 10 milímetros são microadenomas, maiores que 10 milímetros são macroadenomas, e maiores que 40 milímetros são os adenomas hipofisários gigantes.
95% deles, né, são esporádicos, mas 5% surgem em condições familiares. O adenoma hipofisário que secreta o hormônio em excesso são considerados funcionais e respondem por 2/3 dos adenomas clinicamente evidentes. Os macroadenomas, né, eles podem causar cefaleia, déficit de campo visual, pelo efeito de massa, quando ele comprime o quiasma óptico, na região suprasselar, e também pode ter envolvimento de compressão nervosa. A invasão do seio cavernoso lateral pode resultar da paralisia dos nervos cranianos 3, 4 e 6 dos pares, né? E a compressão da glândula pituitária, ou arte, pode causar o hipopituitarismo. Nas mulheres, normalmente elas apresentam sintomas mais cedo, e o principal é o adenoma secretor de prolactina. Já nos homens, os sintomas tendem a aparecer mais tarde e devido a um macroadenoma não funcional. Aqui eu coloquei as incidências do adenoma lactotrófico, que são os maiores, os não funcionais, seguidos pelos somatotróficos, corticotróficos e tireotróficos. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A diferença entre eles, a gente não consegue definir na neuroimagem, ela é mais devido a um estudo histopatológico da linhagem celular e dos marcadores histoquímicos. Também não tem nenhum biomarcador que a gente consiga fazer, algum exame consiga realizar para saber quais são os tipos. Aqui eu trouxe outra imagem, se alguém puder comentar também. Oi, Alessandra, bom dia. Bom dia. Aí a gente vê duas imagens, né? Corte coronal. Acredito que seja T1 com pós-contraste, né? Como até tu mostrou na outra imagem, essa diferenciação de contraste com relação à dinâmica e tudo. Acho que tu tá querendo apontar para essa região de baixo sinal, né? Aliás, de menor realce, no caso. Isso. Justamente nessa parte da adenohipófise à direita, né? Então, realmente a gente vê, chama atenção essa imagem aí, pequena, né, bem delimitada. Eu não vejo tanta diferença entre as duas imagens. Eu não sei se você quer mostrar alguma grande diferença. Eu não sei se há algum realcezinho periférico diferente um em relação à outra. Mas é principalmente isso que eu vejo. Não, aí mostrando o microadenoma, e realmente vai mudar mais a fase, né? O outro já está mais, já dá para ver melhor devido à impregnação melhor do contraste, quando passa mais. Ah, sim, verdade, fica mais, realmente, mais bem delimitado. É mais isso mesmo. É que eu vou falar do adenoma lactotrófico, né? Que é o adenoma funcional da hipófise mais comum e que secreta prolactina. Ele frequentemente se manifesta como microadenoma na porção lateral e posterior da glândula hipófise, anterior em mulheres, mas também pode se manifestar como macroadenoma em homens e crianças. Nas mulheres, né, o principal sintoma é a galactorreia e a menorreia secundária. Nos homens tem disfunção erétil, diminuição da libido. Nas crianças pode apresentar a puberdade tardia e a menorreia primária. E existe uma correlação entre o tamanho do tumor e o nível de prolactina no sangue. Quanto maior o nível de prolactina, também maior o tamanho do tumor. Outro tipo de adenoma é o adenoma somatotrófico. Ele é o segundo adenoma funcional mais comum da hipófise e secreta o hormônio do crescimento. Ele está envolvido em mais de 95% dos casos de gigantismo ou acromegalia e pode ocorrer em qualquer idade. A maioria dos adenomas somatotróficos se manifesta como um macroadenoma e ele tem ele é dividido em alguns subtipos, né? O subtipo densamente granulado, ele é prevalente em adultos mais velhos e é a causa mais comum de acromegalia. Eles são mais hipointensos em T2, com invasão do seio supracelular cavernoso.
e são mais responsivos aos análogos da somatostatina. Já o espaçamento granulado, normalmente, ele é macroadenoma em mulheres jovens e mais hiperintenso, em T2. A cirurgia curativa é em 90% dos macroadenomas, em comparação com 50% dos microadenomas. O gigantismo, quando ele ocorre em criança, ele dá o gigantismo nas crianças em fase adulta, e quando ele ocorre em adultos, ocorre a acromegalia, né, que ocorre o crescimento do cérebro e das mãos, dos pés, dos membros periféricos. Aqui eu trouxe outra imagem, mais para fixar mesmo, se alguém quiser comentar um pouquinho dessa. Então, eu vou continuar. Posso comentar, tava só um tempo, para ver se mais alguém queria. Pronto. A gente tem uma imagem de ressonância no coronário, no sagital. Eu acho que a primeira é T2, a segunda é T2. Tem uma formação, a gente vê uma formação lobulada, de sinal heterogêneo, um realce também heterogêneo, que se estende acima, assim, que pega a célula túsca e se estende acima até pegando, envolvendo quiasma óptico, notadamente à esquerda, e essa formação, ela chega a encostar um pouco no seu caderno da esquerda, mas sem envolver mais de 50% dele. Parece ser, assim, eu não sei mais se eu consigo descrever, mas ela pega um pouco, talvez, do terceiro ventrículo, não sei. É, eu acho que é isso, formação heterogênea. É isso mesmo, obrigada. Esse aqui é mais um exemplo de macroadenoma hipofisário que eu trouxe. E continuando sobre os subtipos, né, falar agora dos adenomas corticotróficos. Ele é incomum e secreta hormônios adrenocorticotróficos, do ACTH. Ele está relacionado com a síndrome de Cushing, a doença de Cushing. A doença de Cushing, né? O nome é síndrome quando não está a ver com ACTH, já quando muda para a doença, quando tem um aumento bem grande do ACTH relacionado aos adenomas corticotróficos. É uma síndrome caracterizada pelo ganho de peso, aumento da região abdominal, estrias, acne. Tem também a corcova de búfalo, que na região dorsal, e a face em lua cheia. São algumas das características da síndrome de Cushing. A prevalência dela é de 3 a 10 casos por 1 milhão, é mais comum em mulheres de 30 a 50 anos, e o adenoma mais comum em crianças menores de 11 anos, principalmente em meninos. 80% tem níveis elevados de ACTH e cortisol, e em 20% são ausentes, chamados adenomas corticotróficos silenciosos. E 80 a 90% dos pacientes com síndrome de Cushing têm um adenoma hipofisário. Então, é importante, praticamente mandatório, realizar a ressonância magnética da célula túsca. E sem tratamento, a doença de Cushing é letal. E, por fim, aqui, eu vou falar um pouquinho do adenoma tireotrófico, que ele é bastante raro e secreta o hormônio estimulante da tireoide. A maioria são macroadenomas com extensão extracelular, são derivados da célula da adenohipofisárias, e a farmacoterapia para a doença residual para a ressecção cirúrgica é eficaz em mais de 90% dos casos. Aqui outra diferenciação dos adenomas silenciosos é quando eles mostram característica histopatológica consistente com a linhagem específica, mas não tem evidência clínica da secreção hormonal. Eles são responsáveis pela maioria dos casos dos adenomas hipofisários, dos adenomas não hipofisários, né? Por exemplo, a maioria dos adenomas gonadotróficos.
E os de células nulas são os que são sem evidência de diferenciação específica por hormônio, que são menor, responde por menos de 5% dos adenomas. Aqui também, reforçando mais uma vez, que é importante a gente ver, né, a delimitação dele, se tem a compressão do quiasma óptico e se tem envolvimento seio cavernoso. Aqui mais um macroadenoma hipofisário, mostrando que ele está aqui empurrando, aqui à direita, superiormente, o quiasma óptico. São dois pacientes diferentes, que ressonância magnética ponderada em T1, aqui T2, e também com envolvimento do seio cavernoso, trouxe nos dois. Agora, eu vou falar um pouquinho da classificação de NOSP, da possibilidade da invasão do seio cavernoso. É que eu escrevi muito, mas eu vou mostrar em imagens. São 3 linhas, né, traçadas na artéria carótida. Vou botar logo na imagem. A gente traça 3 linhas. Aqui, pega como referencial a artéria carótida interna. E aí, passa uma linha intermediária aqui no meio, pegando tanto a porção aqui mais superior da carótida interna, quanto essa parte aqui mais dentro do seio cavernoso mesmo, e passa uma linha tangencial lateral e outra tangencial medial. E ele é dividido em 5 graus, e o grau 0, quando o adenoma pituitário, a lesão, né, ela fica antes da linha medial, o grau 1, quando ela já passa da linha medial e fica entre a linha intermédia e a medial. O grau 2, ela passa da linha intermédia e fica antes da linha lateral. O 3A, quando ela fica superiormente, quando ela passa superiormente à artéria carótida interna, atravessando a linha intermédia lateral. E o 3B, quando ela passa inferiormente à artéria carótida interna, atravessando também a linha tangencial lateral. E o grau 4 é quando ela circunda, quando ela envolve completamente a artéria carótida interna. Aqui mostrando, né, as 3 linhas na imagem de ressonância magnética. A classificação de NOSP, né, ela é importante porque ela fala da invasão ou não da artéria carótida interna e também da ressecção, da possibilidade de ressecção e para a cirurgia, ressecção bruta ou não, né? Também tem a porcentagem da remissão endocrinológica, da ressecção bruta, da invaginação cirúrgica e da invaginação histológica. Quanto maior o grau, maior o envolvimento da carótida interna, mais difícil se torna a ressecção, né, da lesão. Já o carcinoma pituitário, ele é também uma lesão, uma grande, pode ser, ele é indistinguível na imagem, o diferencial dele é porque tem que procurar metástase, certo? Ele é raro, ele ocorre em menos de 0,5% de todas as massas pituitárias, a maioria são funcionais e mostram efeito de hiperprolactinemia ou hipercortisolemia. O principal dele, né, que ele está relacionado à disseminação metastática cerebroespinhal ou sistêmica. Acredito que a maioria evolui de macroadenomas agressivos. Não há característica histopatológica para distinguir um carcinoma hipofisário do macroadenoma. E a aparência de imagem geralmente é de um macroadenoma, mas com lesões intracranianas ou ósseas adicionais. Então, a gente sempre tem que procurar para ver se tem metástase, né? O prognóstico é ruim, com mortalidade em torno de 80%. Aqui eu coloquei uma imagem da coluna cervical,
mostrando metástase. E aqui na ressonância magnética, corte sagital, T1, com contraste. A lesão na região da hipófise não ficou muito bem delimitada, mas tem essa outra lesão também na região da ponte. Falar um pouquinho do blastoma pituitário, né? Ele é mais comum quando a gente tem um lactente com síndrome de Cushing, uma massa hipofisária. Devemos sempre considerar o blastoma pituitário. Ele é a neoplasia maligna primitiva rara, que surge da hipófise anterior fetal, mais comum em crianças com menos de 2 anos. Está associada à síndrome DIS, que é uma condição autossômica dominante que envolve um conjunto de lesões armatomatosas, hiperplásicas ou neoplásicas. E essas lesões podem envolver a cabeça, pescoço, tórax e o abdômen. O prognóstico é ruim e a mortalidade em torno de 50%. Nessa imagem, né, ressonância, corte sagital, ponderada em T1 com contraste. A gente vê uma lesão de uma lesão macroadenoma, sinal heterogêneo, aqui situado na região supracelular, celular e supracelular. E é importante também observar que aqui na região dorsal tem um acúmulo de gordura maior que o normal, né, evidenciando que essa criança, né, tem a síndrome de Cushing, possivelmente. Aqui eu trouxe outra imagem, se alguém quiser comentar. Aí a gente tem duas imagens, né? Corte sagital, T1, e a primeira sem contraste, né? A segunda com contraste. E a gente vê, né, pelo que você aponta, principalmente essa lesão ovalada, né, nessa região de célula túrcica, que até ultrapassa os limites dela, né? É ovoide, com a primeira imagem parece que tem um sinal um pouquinho leve em relação às outras estruturas. E a segunda imagem, a gente não vê o realce dessa lesão, né? Então, eu não pensaria em algo neoplásico, eu pensaria em alguma lesão cística mesmo, por conta dessa falta de vascularização. É isso mesmo. E aqui, no caso, a gente lembra do cisto da fenda da bolsa de Hartke. Né? O Hartke foi uma pessoa, né, que desenvolveu a teoria do desenvolvimento da adenohipófise, que eu já tinha explicado no início da aula, né, que a adenohipófise se desenvolve a partir da bolsa externa, do estomodeu oral, que posteriormente recebeu o nome de bolsa de Hartke, que vai formar as 3 porções da parte anterior da hipófise, a porção distalis, tuberalis e a intermédia. E se essa bolsa não for completamente obliterada, um remanescente cístico pode persistir nessa fenda, entre a parte distalis ou a parte intermédia, ou então na parte tuberalis, produzindo o cisto da bolsa de Hartke. Ele é não neoplásico, normalmente situado na região celular ou supracelular, e na margem anterior da neurohipófise ou infundíbula. Os cistos maiores que 10 milímetros, eles têm maiores chances de serem sintomáticos, causando cefaleia, deficiência visual ou disfunção endócrina. Justamente pelo mesmo motivo dos macroadenomas de efeito de massa sobre o quiasma óptico, os nervos, sobre a região do infundíbulo, por aí vai, né? E os sintomas podem ser tratados com drenagem do seio. Mais uma imagem. Então, vou... A gente tem uma imagem corte axial na tomografia. Acho que sem ponto. Coronário de ressonância, acho que tem um pós. E aí, na tomografia, a gente vê essa imagem com um sinal heterogêneo, mais para baixo,
uma atenuação no síntese de líquido, até de gordura. De qualquer forma, na ressonância, tem um pós, é uma imagem, uma formação, não sei se celular, ela é expansiva, heterogênea, com realce heterogêneo, né? Que se estende até, assim, já deve pegar aqui as nódulo, se estende até quase os ventrículos laterais, né? Essa formação expansiva local, né? Bom, isso. Isso, obrigado, Gi. Essa seta, apontando na tomografia, está mostrando as calcificações. É importante quando a gente vê, né, um homem jovem, cefaleia, visão turva, e por conta, né, do efeito de massa, sobre o quiasma óptico, né, e é importante a gente pensar em crânio-faringioma. Né? Os crânio-faringiomas, eles são tumores raros da bolsa de Hart, com incidência de 0,13 por 100 mil habitantes, e ele é subdividido em dois tipos, tem os adamantiomatosos, que são os mais comuns, e os papilares. O adamantiomatoso, ele ocorre em 90% dos casos, eles tendem a ser mais lobulados, aderentes a estruturas adjacentes, e a maioria abriga a mutação do gene catenina, né? Esse gene, ele na imunohistoquímica, ele faz uma alteração na célula, que ele brilha mais, e lá eles conseguem diferenciar. E já o crânio-faringioma papilar, o escamoso, ele ocorre em 10% dos casos, tem uma distribuição bimodal, ocorre tanto nas crianças como em adultos entre 40 e 60 anos. Ele é uma massa mais discreta, encapsulada, esférica e sólida. Já as calcificações são raras. Ele tem a ver com outra mutação genética, do gene BRAF. E os sintomas podem ser cefaleia, perda visual, letargia, polipsia, poliúria ou distúrbios cognitivos. Aqui falando também, né, dos crânio-faringiomas adamantiomatosos, eles são geralmente císticos e são localizados acima da célula. E ao diferenciar dos papilares, a calcificação e a hiperintensidade em T1 intrínseca é uma importante falar a favor do subtipo adamantiomatoso. Já os papilares são lesões sólidas ou mistas sólido-císticas, comumente surgindo acima da célula e possuem um formato mais esférico. Aqui nessa imagem, trouxe do outro subtipo do crânio-faringioma papilar, é um corte sagital de ressonância magnética T1 com contraste. Ele mostra uma massa sólido-cística que apaga o terceiro ventrículo, né? Aqui na região supracelular. A ausência de calcificações ou fluidos, né, como eu falei, é importante preditor desse outro tipo, só que só vai conseguir ter certeza mesmo na imunohistoquímica. Falar um pouquinho agora dos tumores primários da neurohipófise. Tem esses três tipos, os pituicitomas, os tumores de células glanulares e o oncocitoma de células fusiformes. Desses três, o oncocitoma de células fusiformes, ele é o mais agressivo, tem um crescimento filtrativo, agressivo, e geralmente se manifesta como uma massa intracelular ou celular. Já os pituicitomas, né, tem uma massa sólida, pequena, e tem que ver se a gente consegue já colocar assim como uma hipótese, talvez, se ele surgir da neurohipófise ou infundíbulo. Já se ele for maior, um diagnóstico diferencial que a gente também pode colocar no laudo é o tumor de células glanulares. Aqui, mas a definição mesmo é também por imunohistoquímica. Aqui, nessa imagem, eu trouxe um corte de ressonância sagital, tem um com contraste, mostrando uma lesão sólida, e a gente vê que ela vem da parte dessa parte mais posterior que é a neurohipófise,
e também da região do infundíbulo. Então, a gente poderia dizer, né, que ela é derivada, é um tumor primário, tá? Assim, é derivada da neurohipófise, por conta que a gente consegue ver bem aqui, né, onde a minha setinha está apontando, da arte hipofisária. Aqui é outra imagem, acho que essa é a última. Imagem é um homem com 55 anos com cefaleia de início adrúpito. Se alguém quiser comentar. Que você quer mostrar essa lesão, né, na região de célula tússica. Essa lesão, principalmente no coronal, a gente vê que ela tem uns contornos mais mal delimitados e tudo. E o realce bem heterogêneo, né? Você não consegue delimitar esse realce, fica bem assim no meio da lesão. Essa imagem, né? Eu trouxe essa imagem de cima também para dar uma pista. Essa imagem se refere a. Tem alguma hipótese, Samara? Seria alguma massa nessa, tipo, nessa primeira imagem a gente vê um T1 sagital, na segunda T1 também, e tem essa massa bem expansiva, né, na região da célula túrcica, com essa intensidade de sinal aumentada. Parece que ela comprime um pouco o quiasma óptico, mas não sei, eu acho que seria, por essa característica de imagem, eu penso em alguma hemorragia, ou então até mesmo um sangramento tumoral, por essa característica de sinal. Pois é, aqui é um T1, né, sem contraste, e ele mostra que essa área brilhante, né, que é equivalente a sangue. Então, vem para falar a apoplexia pituitária, né, que é um infarto agudo, uma hemorragia dentro da glândula pituitária. Ela ocorre mais comumente em macroadenomas pré-existentes, e ela é caracterizada pelo início agudo dos sintomas. Então, é uma emergência, no caso, né? Os fatores, normalmente a pessoa tem uma cefaleia muito grande, ou um distúrbio visual repentino. Ela ocorre quando o macroadenoma, ele cresce. Normalmente, quando ele cresce, ele sofre essa hemorragia, e ele pode sofrer essa hemorragia quando cresce e dá esses sintomas agudos, né? E os fatores predisponentes são gravidez, hipotensão, cirurgia de grande porte, terapia com anticoagulante, ou até a terapia com agonista de dopamina. Aqui eu trouxe um diagnóstico diferencial, fala das metástases na região da célula túsca, né? Elas são raras, normalmente elas são derivadas do câncer de mama ou de pulmão, e ocorrem mais frequente, né, em população mais idosa. Ela normalmente vem associada com disfunção hormonal, ou do diabetes, ou hiperprolactinemia, e também a gente observa os efeitos de massa. Eles são mais rápidos, né, porque a metástase, ela tem um crescimento mais rápido. O lobo posterior e infundíbulo são mais frequentemente envolvidos, e nas características de imagem, que a gente consegue suspeitar que é uma metástase pituitária, e não um carcinoma próprio da região da hipófise, porque ao invés de ter um alargamento da célula túsca, normalmente ele vem com destruição óssea, mostrando que é algo com mais agressividade, que está ocorrendo numa velocidade maior. E também o formato de Alteri,
que a gente observa em algumas metástases, porque o diafragma celular ele também não teve tempo, né, de ser esticado, também por ser mais agressivo, né? Ele pode envolver o compartimento celular, intracelular, e a fossa celular normalmente tem um tamanho, né, normal, mas depende muito da agressividade do tumor. Aqui nessa imagem de ressonância, passei. Na imagem de ressonância, ponderada em T1 com contraste, a gente vê uma imagem sólida em formato de haltério. Aqui eu trouxe, né, mostrando esse formato na metástase, na região pituitária. Mas a gente não consegue ver, né, pelo tamanho ainda, destruição da célula tosca. Já nessa outra imagem, o tumor está envolvendo, ele está invadindo a porção superior da artéria carótida interna. Aqui eu pensei que aquele fosse o último caso, mas tem esse também. Um jovem, 18 anos, com diabetes insípido, né? As setas, se alguém quiser comentar, né? Mas as setas já dão uma ideia do possível diagnóstico. Mas eu vou continuar, então. Aqui, né, nós temos o corte sagital, ressonância magnética, moderada em T1 com contraste, mostrando essa área de lesão sinal hiper intenso, tanto na região da glândula pineal, quanto na região da hipófise, né? Quando a gente tem essas duas afecções na linha intermédia, a gente pode pensar no germinoma, né? O germinoma é um tumor de células germinativas, a maioria é vista na população pediátrica. 2/3 deles estão centrados na região pineal e 1/3 na cisterna supracelular. A maioria dos germinomas não está associada à secreção hormonal, mas um pequeno desse subconjunto secreta beta-HCG, né? O tamanho normalmente é de pequeno a moderado, e pelo menos 1/3 deles tem calcificação focal grosseira, englobada pelo tumor. Na ressonância magnética, os germinomas tendem a ser mais homogêneos, e intermediário sinal, imagem ponderada em T2. Os cistos tumorais estão presentes em 48% a 58% dos casos. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando a célula turca vazia. Ela, na verdade, né, não está vazia de fato. A hipófise, ela está de menor tamanho, encolhidinha, que ela parece invisível, e a célula está preenchida, a maior parte do espaço dela, pelo líquido cefalorraquidiano. Aqui, né, a hipófise, que ela está totalmente encolhida, aqui nessa região, e aqui o restante, mostrando a célula tosca preenchida pelo líquido cefalorraquidiano. Normalmente ele é um achado incidental, sem significância clínica, na maioria das vezes. Mas também já foi comprovado que pode ter uma associação com a hipertensão intracraniana idiopática. E aqui eu trouxe uma variante normal da hiperplasia hipofisária, mostra um aumento difuso da hipófise, né, que ele pode ser fisiológico, normalmente ocorre em mulheres jovens, menstruadas ou grávidas, também lactentes. E, menos comumente, pode ser decorrente da falência dos órgãos terminais. Na imagem, né, como mostrado aqui nessa primeira imagem de ressonância, essa imagem eu tirei de um artigo que era uma mulher gestante com 38 semanas de gestação. Então, é uma ressonância magnética coronal T1 sem contraste, mostrando, estou procurando a seta, mostrando aqui a glândula
hipofisária de tamanho aumentado, homogênea, aqui na região, né? O tamanho dela normal, ou quando ela está aumentada, pode ir até 15 milímetros. Ela pode ser globular ou nodular, imitando o adenoma hipofisário. E, nesses casos, a gente faz uma vigilância seriada, né? Depois de algum tempo, a gente faz outra ressonância magnética. Aqui é a mesma paciente, 6 meses depois, já mostrando que é uma tomografia com contraste, ou uma ressonância T1 com contraste, já mostrando a diminuição do diâmetro das medidas da hipófise, né? Aqui em cima, o quiasma óptimo normal e a região suprasselar normal. Para concluir, né, os tumores da glândula hipofisária são subcategorizados em tumores comuns da adenopófisis, primários incomuns da bolsa de Radick e os tumores primários raros da neurohipófise. O diagnóstico definitivo, como eu falei, depende da análise histopatológica, a ressonância celular é a metodologia de imagem padrão ouro no diagnóstico e no diagnóstico diferencial de tumores hipofisários. E auxilia na categorização desses tumores com impacto tanto no planejamento, no tratamento e no prognóstico dos pacientes. Os principais artigos que eu utilizei foram esses dois. E é isso. Obrigada. Oi, Oi, doutor. estava respondendo aqui um técnico ali. Ó, foi boa aula, bem completa, né? Te ver que, assim, vocês têm menos experiência ainda, né, na área, né? Geralmente fica esses slides com muita informação, né? Mas a gente vê isso é comum, né? Depois, com o tempo, vocês vão ganhando mais experiência, vai enxugando os slides, né? Vamos dizer assim. Isso é uma característica mesmo de quem começando ainda, né? Aí tende a colocar mais informação nos slides, mas com o tempo aí vocês vão fazendo aulas mais enxutas assim de texto, né? Mais imagem, menos texto. Mas isso é normal. Só algumas informações interessantes nesse tema, né? A aula foi bem completa, abordou praticamente tudo, né? Somente nos tumores. Mas uma coisa interessante em relação aos adenomas, os microadenomas, por exemplo, uma coisa interessante são os corticotrópicos, né? Eles são os mais desafiadores, né? Por quê? Porque eles são muito funcionantes, então eles têm uma divergência clínico-radiológica muito grande. Às vezes o paciente tem uma síndrome de Cushing bem avançada e muitas vezes o exame de ressonância é normal, porque o tumor é muito pequeno. Então, nesses casos, quando for síndrome de Cushing, vocês têm que atentar para uma técnica mais com a maior sensibilidade possível. Se possível, fazer 3 Tesla, com um corte de 2 milímetros, se possível, né? Não pode deixar de fazer a fase dinâmica, para poder tentar detectar esse pequeno microadenoma, né, que está causando a doença de Cushing, né? E senão, se fizer uma técnica mais grosseira, você não vai ver. Sim. Então, sempre atentar para isso. E é comum nesses pacientes, às vezes, faz cirurgia e não consegue retirar a lesão, complicação, tem recidiva, né? Não tem uma queda, né, do cortisol pós-operatório. Então, assim, a ressonância tem um papel fundamental, mas tem que ser um exame uma técnica bem específica, né? Pode ser um exame, assim, padrão, tá? Outra coisa que você falou de hipotálamo, né? Existe
principalmente nos craniofaringiomas, que tem caso de craniofaringioma, é importante dar uma atenção no laudo justamente ao envolvimento hipotalâmico, né? Se o craniofaringioma tem uma relação com as estruturas hipotalâmicas ou não, né? E se tem relação, qual o grau de envolvimento? Se só comprime, se ele infiltra, isso vai definir o manejo cirúrgico, né? Porque se você tem uma lesão, muitas vezes o paciente já tem, né? Clínica de envolvimento hipotalâmico, mas por vezes não tem, então ele tem que evitar que no pós-cirúrgico ele venha a ter. Principalmente a alteração hipotalâmica, né? Se lesa o hipotálamo, você pode ter obesidade, né? Obesidade hipofisária, né? Ou distúrbio de termorregulação, esse tipo de coisa, relacionados à função hipotalâmica. Então, a imagem é importante para graduar esse envolvimento no pré-operatório. Outra coisa interessante que você falou aí, você mostrou o caso do sangramento do tumor, né? Uhum. No caso ali, tinha uma piora clínica aguda, né? Então, importante a gente atentar nesse caso, não usar de forma indiscriminada o termo apoplexia, né? No nosso relatório, porque a apoplexia depende muito da clínica, né? Apoplexia é um termo clínico, né? É uma condição aguda por um aumento abrupto da glândula, ou por necrose, ou por hemorragia, dando uma insuficiência pituitária aguda, ou também por efeito expansivo, né? Sintomas por efeito expansivo, aumento da lesão, por conta do sangramento. Isso aí a gente não tem como dizer se aquele sangramento foi agudo ou foi subagudo, e o paciente às vezes está oligossintomático. Então, assim, eu costumo não utilizar o termo apoplexia no relatório da ressonância. Você fala que tem sangramento, está comprimindo, enfim, e deixa a parte, se é uma condição aguda ou não, e se você tiver essa informação, né? Se você tiver, você pode até usar. Se não tiver, é melhor descrever que tem um adenoma com sangramento, né? Beleza? E, bom, é basicamente isso. Isso foi boa. Parabéns aí pela aula e pelos colegas que participaram também. Excelente participação. Com essa aula a gente encerra, né? Sim. Pronto, então, parabéns a todos aí que apresentaram. Foi muito bom o nível das aulas desse ano e muito boa a participação, né, de todo mundo. Tenho certeza que foi muita utilidade e acrescentou bastante aí. Vamos manter isso aí para o próximo ano, melhorando cada vez mais o nível das nossas apresentações. Tá, Parabéns obrigada. a todos. Parabéns a todos. Obrigada, Tô. Parabéns, Alessandra. Parabéns, Gi. Parabéns, Samara, aí pelas participações aí frequentes, recorrentes, tá? Acho que foi uma marca de vocês aí ao longo do ano. Faço as minhas palavras do Daniel. Vamos procurar no que vem, de fato, a gente ter como referência sempre o livro do CBR novo e artigos, tá? Vamos procurar sempre estar atualizados. Aproveitando o atualizado, né? E voltando agora para a apresentação da Alessandra, a última classificação em 2021 tem uma proposta de mudança, né, dos termos dos adenomas hipofisários, como PITNET, tumores neuroendócrinos pituitários, né? Uma coisa que ainda está um pouco controversa, baseada em imunohistoquímica e subtipos patológicos, ainda não pegou, né? Mas vamos ficar atentos, pode ser que a gente aí se depare tendo que mudar aí o termo adenoma para tumores neuroendócrinos pituitários, tá? Em algum momento tu falaste do craniofaringioma adamantimatoso, que era mais frequente em adulto. Na verdade, ele é bem mais frequente em criança, tá? Muito embora ele tenha essa distribuição bimodal, ou seja, pode ser encontrado em adulto. Mas só para ficar esse ajuste, que é importante, tá? O craniofaringioma, o adamantimatoso, é sinônimo de criança, mas pode ter um pico, mas ele é bimodal, pode ser encontrado em adulto. E o papilar, que é mais frequente em adulto e tem alguns radifenóides distintos, né? A gente vê mais calcificação, mais sangramento nesses craniofaringiomas adamantimatosos, tá bom?
É uma aula grande, né? Lembrar que a gente ainda tem as hipofisite, tem as doenças granulomatosas dessa região, tá? A neurohipófise a gente não é obrigado a ver nos exames normais, na verdade, depende do estado de retenção hídrica, então se fala que a metade dos casos a gente pode não ver, também isso é importante, e também ficar atento para os pitfalls, tá? A gente não é indispensável o uso do contraste. A fase dinâmica é fundamental, né? Como a Alessandra falou no início, é o segundo tumor mais frequente, né? Craniano, só perde para o meningioma. Em criança é o mais frequente. E para os microadenômios serem os mais frequentes, a gente precisa ter essa fase dinâmica, tá? É uma anatomia interessante, uma anatomia bonita, né? Então, de novo, reconhecer a anatomia para poder entender quais são as principais patologias a partir do sítio de origem, certo? Então, reforçando de novo, parabéns pelo ano, revisitem as aulas, tá? Principalmente aqueles que que eventualmente acharam que poderiam ter participado mais ou não tiveram mais atenção. Tenho certeza que todos estão terminando maiores do que iniciaram o R1, então, na vida é importante, né, que a gente sempre saia melhor do que entrou, né, saia na sexta-feira, saia melhor do que na segunda-feira. Então, espero que vocês tenham aprendido mais neuroradiologia do que entraram. Certamente aprenderam, mas não percam a oportunidade de revisitar as aulas, tá, pessoal? A gente não pode depender da motivação, né? Esses dias eu escutei uma frase muito interessante, né, que a disciplina leva a lugares que a motivação não leva. Então, vamos ter disciplina, não vamos ficar dependente da motivação, né? Vamos ter o nosso autocontrole. Então, disciplina, estudem, 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 tá? Então, vai chegar em um lugar que vocês só vão saber quando chegar, obviamente. Tá? Então, boa semana para todos. Muito obrigada. Boa semana para todos.